Então, com o tema Mundo Atual, Inversão de Valores e a Educação dos Filhos, temos a honra de ter conosco o Everaldo Garcia. Ele que atua na área da educação há 20 anos, como mestre em educação, psicanalista, orientador educacional, especialista em docência do ensino superior, pedagogo e filósofo. Dentre as atividades desenvolvidas, é consultor educacional, psicanalista clínico, orientador educacional, palestrante e escritor. Esqueci de alguma coisa, Everaldo? Também avisando a vocês que a lista de presença vai passar, tá bom? Para vocês poderem assinar. Everaldo, a casa é sua, a palavra é sua também. Obrigado pela acolhida. Boa noite. Boa noite a todas as pessoas que estão online. Estamos aqui para partilhar com vocês vida. Agora, só para me situar, quem tem filhos de 0 a 5 anos, levante a mão. Quem tem filhos de 6 a 10 anos, levante a mão. Quem tem filhos de 11 a 17 anos, força! Vai cuidar de adolescente, é uma maravilha. Quem tem filho de 18 a 25 anos? Tem algum avô aqui? Avô. Tem algum avô na plateia? Você é avô? Me explica uma coisa, por gentileza, porque todo avô vira ovo. O neto fala, ovo. Bom, a reflexão que eu quero trabalhar com vocês é o seguinte, eu vou trazer dados muito concretos. Eu sou psicanalista e tem muito adolescente me procurando, dizendo o seguinte, professor Everaldo, eu quero morrer. Tem muito adolescente hoje se cortando. Tem muito adolescente hoje num vício chamado internet. Tem muito adolescente hoje, muito jovem, que aparentemente tem de tudo, mas ao mesmo tempo, no auge da vida, está desistindo, não tem mais brilho. Então nós vamos entender o que oferecer para o nosso filho ser um menino saudável, uma menina saudável. Parabéns porque você está aqui, porque você quer a felicidade do seu filho. Parabéns porque você está aqui, porque você veio investir numa qualificação de pai, de mãe. E hoje o tema é muito pertinente, inversão do mundo contemporâneo, inversão de valores. E qual é hoje o ponto, onde que eu vou sustentar minha fala inicial? Que uma maior inversão hoje de valores é que o ser humano, diante desse mundo capitalista, diante o pai na melhor intenção de quer dar o ter, o pai hoje está muito preocupado no ter, está esquecendo do ser. E quando esse pai não se preocupa na qualidade do ser, gera impacto. E qual é o impacto que existe? Na autoestima do seu filho, da sua filha. E também, pela ausência desse ser, o pai quer adotar a lei da compensação e tem dificuldade de colocar limite. Então, onde que eu vou sustentar essa fala? Educar para a vida, através da bondade e da firmeza. É isso que seu menino precisa. O seu menino precisa de amor, o seu menino precisa de atenção, mas o seu menino precisa de firmeza, de limite. Chega, acabou. É sobre isso que nós vamos estar discutindo, como hoje, então, estabelecer esse vínculo. Então, o primeiro ponto que eu quero começar a dizer é que seu filho precisa de autoestima. Diz comigo essa palavra, autoestima. Autoestima. A autoestima é o combustível que o seu menino, a sua menina precisa ter. Criança que tem autoestima é uma criança feliz. Adolescente que tem autoestima, a droga não faz a cabeça. Adulto que tem autoestima lida de modo especial com as adversidades da vida. Agora, a autoestima se desenvolve a partir de 3 pilares. São esses 3 pilares que eu quero conversar com você. Primeiro, amor próprio. Seu filho precisa ter amor próprio. Segundo, autoimagem positiva. E terceiro, autoconfiança.
Não basta você dar o PlayStation, não basta você dar o videogame. Senta com ele, brinque com ele. Fala assim, brincar. Quando você brinca, quando você dialoga, você estabelece vínculo. Não dá para construir vínculo sem gastar tempo. E cuidado, pai, mãe. Até 0, 10 anos, é beijo, é abraço, é carinho, é cheiro. Passou de 11 anos, tem a turma. E aí o teu filho vai pertencer à turma. E nem sempre lá na turma, ele vai aprender coisa que você ensinou. E teu filho vai querer pertencer àquela turma. Ele vai buscar naquela turma uma autoaceitação, um lugar. E quem é que vai ganhar essa disputa? Entre você e a turma do seu filho. Aquilo que você deixou dentro do coração dele. Gaste tempo com o teu adolescente. Eu tenho uma boa notícia para você e uma pequena preocupação. O seu filho um dia vai completar 25 anos. E ele vai para Porto Seguro sozinho. Sem você. E alguém um dia vai oferecer droga para ele. Você sabe a garantia que ele não vai aceitar a droga? Não um brinquedo que você deu. Não um ter que você deu. Aquilo que você deixou dentro do coração do seu filho. O que é que você está deixando no coração do seu filho? Ele está desenvolvendo amor próprio? Ele só vai desenvolver amor próprio se ele passar por uma experiência de beijo. Criança de 0 a 10 anos só entende a linguagem de brincar, beijar, eu te amo, toque, é gastar tempo. Adolescente tem que ter diálogo. E de 18 anos para cima, é tudo aquilo que ele vivenciou de 0 a 18 anos. E qual é o grande ponto hoje? O pai está focado muito no ter e esquecendo do ser. Uma casa é feita de paredes e ferros. Que a sua família seja feita de amor, respeito, diálogo e perdão. Eu iniciei minha fala dizendo que tem muito jovem hoje desistindo da vida, procurando drogas, se escondendo atrás de um computador, porque você tem que verificar se seu filho é saudável ou não. Uma criança que vive agressiva, uma criança agitada, uma criança que está dando problema em diversas relações na escola. Aí existe um excesso. Mas também aquela criança que não brinca, aquela criança muito quieta, também existe um excesso. O que é uma criança saudável? É uma criança que passou por uma experiência de amor concreta. Agora, tudo isso existe angústia. Fala comigo essa palavra, angústia. Toda angústia tem um vazio, todo vazio tem uma carência. E toda carência é ausência de amor. E quando eu falo essa ausência de amor, é algo concreto, é uma atitude. Eu vou trazer um dado muito concreto para você entender como que entra a depressão na vida de um adolescente, de uma criança, como que entra essa angústia e essa angústia é estruturada dentro de alguém. Mas eu vou tomar você como um exemplo. Eu vou fazer uma pergunta, todo mundo vai responder juntos para que ninguém preste atenção na resposta um do outro. Tudo bem? Atenção, lindos pais, educadores. Qual a idade de vocês? No 3, todo mundo fala junto, combinado? Qual a idade de vocês? 1, 2, 3. Parou, ninguém mais fala nesse assunto aqui. Ô pai, o dia que seu filho tiver a sua idade, ele não vai lembrar do título que você exercia. O dia que seu filho tiver a sua idade, ele não vai lembrar o cartão que você possuía, o patrimônio. O dia que seu filho, a sua filha tiver a sua idade, ele vai lembrar os momentos que ele passou ao seu lado. O eu é estruturado a partir de uma memória afetiva. Porém,
O dia que seu filho chegar na sua idade e ele puxar a sua memória afetiva, se ele abrir o seu livro, a sua história afetiva e encontrar páginas em branco, são nessas páginas que entram drogas, angústias, ausência de sentido de vida. Papai, mamãe, qual é o nome do seu filho? No 3 todo mundo fala. Qual é o nome dos seus filhos? 1, 2, 3. Que bom. Se eu chamar o teu filho pelo nome, vem cá. Teu pai está aí. Sua mãe está aí. Mande um recado para ele. Seu filho ia pegar esse microfone de um modo poético, cantado. Ele ia falar assim: pai, apenas você tem o dom de mudar meu destino. É só me tocar com seus olhos, pareço um menino. Deitado em teu colo, o mundo não me surpreende. Sou um homem maduro, mas na sua frente pareço um menino. Ô mãe, você tem a luz que ilumina o nosso caminho. Depois de você, descobri que não estou mais sozinho. Você é o amor que a vida me deu de presente. Sou um homem maduro, mas na sua frente pareço um menino. E seu filho ia dizer para você, viu, pai, mãe, você me abraça e a tristeza vai embora. A dor que existe fica da porta para fora. Que é mãe de adolescente. A gente briga, mas é coisa que acontece. Logo o coração esquece, porque a gente se ama. Você me abraça e a tristeza vai embora. A dor que existe fica da porta para fora. Lembra quando o seu filho era pequeno, quando ele caía e começava a chorar, você chegava, dava um beijo nele e falava: foi nada não, passou. Lembra? Passou porque não foi você que caiu, né? Mas ele acreditava, porque quem beijou foi meu pai, quem beijou foi minha mãe. Repita comigo, por favor: beijo de pai, beijo de mãe tem o poder de curar as dores de um filho. Você me abraça e a tristeza vai embora. A dor que existe fica da porta para fora. Eu estava no congresso de jovens e no final do congresso eu entreguei uma vela para cada jovem e pedi para esse jovem acender essa vela, para eles acenderem. E aí pedi para cada um pensar quem foi luz na sua vida, olhando para a vela. E eu convidei cada um, quem gostaria de falar, por que essa pessoa foi luz na sua vida. Uma menina de 17 anos chegou, pegou o microfone com a vela, disse: gente, quem foi luz na minha vida foi meu pai. E ela disse, quando terminou a aula, na hora de ir embora, o meu namorado, que eu tanto amo, disse: eu não sinto por você o que você sente por mim. Está encerrado. E ela disse: quando a gente perde alguém, parece que perde a paz. E ela tomou uma decisão: eu vou interromper minha vida. E ela chegou lá no apartamento, no 8º andar, ela só tinha uma única finalidade: se jogar. E a mãe, quando percebeu que a filha chegou chorando,
E graças a Deus o pai estava passando naquele lugar. Ela ligou, olha, a filha está aqui. E o pai, movido, foi lá. E quando o pai chegou, bateu na porta do quarto, falou, filha, o papai está aqui. E ela, num ímpeto, abriu a porta e se jogou nos braços do pai. Você é filha, você sabe a importância de um pai. Ela caiu nos braços do pai e o pai disse, eu não sei qual é a tua dor, mas eu quero que você saiba que eu te amo e estou com você. E ela, com a vela acesa, disse, esse abraço do meu pai me salvou. Talvez você tenha um filho lá em casa precisando ser salvo. Salve o seu filho. Dê um abraço no seu filho. Porque o teu abraço é o porto seguro. Porque o que desestrutura uma criança, um adolescente, é a ausência de amor. É a ausência de cuidado. É a ausência de referência. O que o seu filho precisa saber, o chão afetivo que ele precisa sentir é, quando a dor me visitar, em que ombro eu vou chorar? Seu filho tem liberdade para chorar no seu ombro, pai? Apenas você tem o dom de mudar meu destino. É só me tocar com seus olhos, pareço um menino. Deitado em teu colo, o mundo não me surpreende. Esse colo, Winnicott fala que é o holding. É aquele colo que um dia acolheu uma criança, naquele colo da pertença, naquele colo da segurança. E quando você olha, quando você para, quando você escuta seu filho, você dá o chão que ele precisa. Este chão é fundamental. Estive visitando semana passada um adolescente. E esse adolescente, ele tomou 3 Lexotan desistindo da vida. 19 anos. Me chamou a atenção, fui na casa desse adolescente, o pai ligou, fui atendê-lo. Cheguei no quarto dele e me chamou a atenção. Tinha algumas fotos, portas-retratos lá na cômoda, e eu vi que tinha uma foto dele quando tinha 5 anos de idade, abraçado com o Mickey e o Pateta. Ele tinha ido na Disney com 5 anos de idade. Tinha uma outra foto, ele estava abraçado com um canguru, ele com 9 anos, ele foi lá para a Austrália. Uma outra foto que ele tinha lá seus 14 anos, diante da Torre Eiffel, ele foi para Paris. E com 19 anos ele estava lá desistindo da vida. O Mickey não foi suficiente para fazer uma criança feliz. Não foi o Pateta. Não foi o canguru. E aí, o que aconteceu? É aquilo que eu escuto de sempre. Não me sinto feliz. A felicidade, ela está muito articulada com as coisas simples, Pai. Fazer um filho feliz é gastar tempo, é olhar. Como orientador educacional, outro dia chamei um aluno e falei, esgotei todos os meus recursos com você. Eu vou ter que chamar o seu pai aqui na escola. Ele olhou para mim e falou assim, chama mesmo. Porque quem sabe meu pai vai desligar aquele celular dele e lembrar que eu existo. Chama mesmo, chama minha mãe. Quem sabe ela vai lembrar que ela tem filho e que a vida dela não é a loja. Oração de uma criança de 5 anos de idade. Papai do céu, eu queria ser pelo menos uma vez na minha vida o celular. Para ser a coisa mais importante na minha família. Papai do céu, eu quero ser pelo menos uma vez na minha vida o celular. Na hora da refeição, mamãe nem olha para o prato e se fica olhando para mim. Papai do céu, eu quero ser uma vez na minha vida um aparelho de celular. Vínculo. Chão afetivo. Existe uma parábola bíblica que eu gosto muito, que um semeador saiu a semear. Uma semente caiu no solo pedregoso, outra semente caiu no solo espinhoso, mas teve uma semente que caiu no solo fértil, produziu 100 por 1. Essa parábola eu quero aplicar-se ao mundo da pedagogia, como que o conhecimento ele é construído. Essa semente é o cognitivo.
Meu filho, ele é inteligente. A inteligência não dá conta da felicidade. Eu sei que seu filho é inteligente. Que, por sinal, os alunos que mais dão trabalho para mim na escola são os alunos mais inteligentes. Não é inteligência. Ao contrário, ele é inteligente, ele tem uma sensibilidade. O problema não é a inteligência. É o chão que ele está plantado. Porque o que sustenta um desenvolvimento cognitivo é a base afetiva. E se naquele chão afetivo o solo for pedregoso, frio, espinhoso, sem vínculo, sem uma história, sem um colo que o sustente, essa semente não vai desenvolver. Eu quero dizer que a relação que você tem com o seu filho, com a sua filha, é a base afetiva para ele desenvolver. O homem cognitivo, o homem social, o homem político, o homem econômico, tudo surge dessa base afetiva chamada família. Vínculo afetivo. Você entende quando começa a dizer: apenas você tem o dom de mudar meu destino. Como psicanalista, eu quero lhe dar um dado. Normalmente, pelo meu estilo, eu não gosto de atender muito adolescente de 0 a 15 anos. Porque a raiz está lá na família. Tem toda uma linha terapêutica, analítica para a criança. Mas eu gosto de, normalmente, trabalhar com um ego estruturado. Porque eu já atendi muito, eu já atendi muito jovem, mas a raiz está lá na família. Pai, o filho apresentou muitas vezes problema de indisciplina. A raiz está lá na família. Problema de droga. A raiz está na família. Depressão, a raiz. Porque uma criança de 0 a 18 anos é ponta do iceberg. Um adolescente está muito ligado à qualidade de relacionamento. Alguma coisa está faltando. Veja o que é saudável. Everaldo, como discernir se meu filho está saudável ou não? Veja a velocidade. A velocidade. Muito agitado ou muito quieto. Alguma coisa tem que ser pensada, alguma coisa tem que ser refletida. O fazer um filho sentir amado, saudável, ele precisa sentir que ele é amado. Não deixe seu filho sair de casa. Não deixe a sua filha sair de casa. Obrigado. Não deixe seu filho sair de casa, não deixe a sua filha sair de casa sem você falar e olhar bem dentro dos olhos dela e falar: eu te amo. Vamos falar junto? 1, 2, 3. Eu estava em Recife dando uma palestra como essa, uma pessoa levantou o braço e falou: eu não falo eu te amo porque você é macho. Eu falei: pai, macho é cavalo, macho é cachorro. Teu filho é gente. E ele precisa ouvir um eu te amo. Cheira o seu filho. Filho que é cheirado não vai cheirar cocaína. Gaste, deixe sua marca lá dentro do coração do seu filho. Fazer um filho sentir amado é essa presença. É esse jeito de amar. Para desenvolver o quê? Amor próprio. Segundo aspecto importante para desenvolver um filho que tem uma autoestima saudável, autoimagem positiva. Diz comigo: autoimagem positiva. E o que significa autoimagem positiva? Como ele se vê. Mas só aqui ele vai se ver a partir daquilo que você fizer ele sentir. Aquilo que você fala para o seu filho, ele vai acreditar. Aquilo que você fez o seu filho sentir, lá ele vai ficar. Você é o espelho. O espelho. O lugar que você deixar o seu filho, o lugar que você fizer ele acreditar,
Onde que ele ficou, lá ele vai ficar. Quantos profissionais não se lançam, quantas pessoas têm medo porque faltou lá atrás um eu acredito. Só para você ter uma ideia, a mente do seu filho foi programada. E ele vai atuar a partir da programação que fizeram. E quem é o grande programador? As relações que você estabeleceu com ele. Eu vou contar uma história muito conhecida entre nós, que é uma parábola da águia e da galinha. Pegaram um ovo de uma águia, colocaram junto com as galinhas. E falaram para a águia: você é uma galinha. Você sabe que águia nasceu para? Galinha nasceu para? Pegaram um ovo de uma águia, colocaram junto com as galinhas. E falaram para a águia: você é uma galinha. E fizeram a águia se sentir uma galinha. E deram comida de galinha. Ao chegar lá, com 15 anos, a águia via outras águias voando e dizia: eu quero ser uma águia. Mas ela tinha pena de águia, bico de águia, olhos de águia, mas ela se comportava como se fosse uma galinha, porque a sua autoimagem era de galinha. Olha a importância de um pai, de uma mãe, de um educador na construção do eu de uma criança. Fale palavras positivas para o seu filho. Não deixe ele vir para a escola sem você dar um beijo e olhar bem dentro dos olhos e falar: eu acredito em você. Certa vez aconteceu um fato muito interessante. Eu fui atender uma família e a mãe disse assim: professor, dá um jeito. O menino tinha 7 anos. Dá um jeito nesse menino. Ele é custoso demais. Danado, terrível, anta que nem o pai. Aí eu falei: mãe, não fala isso. Porque o que essa mãe estava convencendo essa criança? Você é terrível, esse menino vai ser um homem bomba. Porque a mãe estava falando: você é terrível, impossível. A criança ouviu a vida inteira que ela era impossível. Se a minha mãe me convenceu que eu sou impossível, ninguém vai poder comigo. A escola, a sociedade. Fala comigo, por gentileza. Existe poder na fala de um pai. Aquilo que o pai fala, o filho vai acreditar. Então, cuidado, pai, quando o seu filho aparece com aquela prova que ele não foi bem. E você fala: você não tem jeito mesmo, eu vou tirar você da escola, eu estou gastando dinheiro com você. Existe poder na tua fala. É naquele momento que ele aparece com aquela nota que ele não foi bem, você tem que olhar bem dentro dos olhos dele e falar: eu acredito em você. Dê o seu 100%. Você vai recuperar. É nesse momento que ele precisa daquele chão afetivo. É nesse momento que ele precisa sentir uma águia. É neste momento. Aquilo que você fala, seu filho vai acreditar. E aquilo que você diz, isso vai virar uma lei na vida do seu filho. E aquilo que você acredita vira lei. Aquilo que vira lei torna-se verdade. Cuide da autoestima do seu filho, sobretudo nessa questão da autoimagem. Fale palavras positivas para ele. Gaste tempo. Você já percebeu como que de 0 a 10 anos, em festa de escola, como que funciona a festa? Normalmente a criança entra assim. Procurando o pai e a mãe. A professora justa, na linha, põe no alinhamento, põe fixa. Ele quer agradar. E aí, ao terminar, todo mundo aplaudiu. Agora,
que vai mais destruir uma criança, cadê aquele lugar vazio? Cadê meu pai? Cadê minha mãe? Ah, mas todos estavam lá. Meu avô, a avó, mas ninguém vai substituir você pai, você mãe. Existe ex para tudo. Ex-chefe, ex-namorada, ex-time. Nunca haverá ex-pai, ex-mãe, ex-filho, ex-filha. E como que um filho sente quando o pai não está? Mas acontece um movimento muito interessante. É natural. O infantil, Fundi 1, até o 6º ano, na reunião dos pais, nas festas, os pais vão. Mas quando chega 7º ano, 8º, 9º, já começa um esvaziamento. E é nessa idade que ele precisa do seu aplauso. É nessa idade. Ah, mas ele já é grande. Ele é grande, mas ele ainda é aquela criança que precisa do seu aplauso. Que ele está precisando muito bem, filho. Você é capaz. É nessa idade que ele ainda precisa. Quem tem filhos de 14 anos, levanta a mão, por favor, por gentileza. Ele só cresceu. Ele ainda precisa do teu boa noite de pai e de mãe. Ele ainda precisa do teu elogio. Ele ainda precisa de você pegar aquela prova e dizer, cara, você é bom, que orgulho. E quando ele foi mal, ele precisa do seu elogio que fala, você é capaz. Interessante. Eu já vi muita gente ir no estádio de futebol cantar Corinthians, Corinthians minha vida, São Paulo minha história, Palmeiras meu amor. Canta pro time, grita pelo time, fica 2 horas diante do time e muitas vezes não vai 1 hora na apresentação do filho na escola. Seu filho sente falta. Seu filho precisa que você venha aqui na escola e fale com o coordenador dele. E como que, a princípio ele rejeita, mas ele precisa, porque é um jeito de você dizer, eu te amo. Você estando aqui, você está falando, seu filho, você é importante para mim. É um jeito de dizer, eu te amo. E isso contribuirá com o quê? Para a autoimagem positiva. Diz o terceiro aspecto da construção da autoestima, fala comigo, autoconfiança. Não faça nada para o seu filho que ele tenha condição de fazer, mas não peça nada o que ele não pode fazer. Pai, mãe, que faz para filho o que ele tem condição de fazer, gera um filho fragilizado, um filho inseguro, um filho que não acredita nele. Um barco foi feito, o barco ele se sente muito seguro perto do porto, mas o barco não foi projetado para ficar no porto, o barco foi projetado para ir em alto mar. Levanta a mão somente as mães. Mamãe, 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 mamãe. Mamãe, mamãe, mamãe. Deixe o seu filho crescer. Dê asas para o seu filho voar. Razões para ele voltar e motivos para ele ficar. Mas e se meu bebê crescer e meu ninho vai ficar vazio? Tem muita mãe boicotando o crescimento do filho. Não deixa o filho crescer. O menino já está com 13 anos. Ai, meu filhinho! O seu filhinho já tem 13 anos, ele não é mais bebê. Digam comigo, por favor. Crescimento significa diminuir dependência física e psicológica dos pais.
especialmente das mães, desenvolver autonomia e responsabilidade. Escuta, teu filho tem que crescer. É o processo natural da vida. Mas o pai tem uma profunda dificuldade, o pai e a mãe, que quando vê o menino com 15 anos, descolar daquela imagem do bebê. Que, por sinal, a mãe muitas vezes é muito mais dependente do filho do que o filho da mãe. E aí, o excesso. Você pode adoecer seu filho. Eu falei de muito beijo, muito abraço. Mas mãe leoa forma filho gatinho. Teu filho colocou o pé fora de casa, o leão vai pegar teu filho. Mas vou deixar o leão pegar meu filho? Seu filho tem que aprender ou a correr ou a driblar o leão. Mas seu filho tem que aprender. E se você sempre lutar pelo seu filho, você está roubando dele a capacidade de lutar. Você está roubando dela, a capacidade de vencer. Deixe seu filho vencer. Senão seu filho vai ser uma pessoa fragilizada emocionalmente, não vai desenvolver autoconfiança. E aí ele vai se ver de um modo fragilizado. Autoimagem positiva, e ele não vai conseguir desenvolver amor próprio. E a sua autoestima vai ser fragilizada. Educar para a vida é isso. É permitir ele desenvolver todas essas competências, essas habilidades. Agora, a escola é um espaço privilegiado de crescimento. Por quê? Porque a escola é um espaço onde que há conflito. Não há confronto, mas conflito. E que bom que tenha conflito, porque é no conflito que seu filho vai aprender a se defender, a falar, a argumentar. Agora, o que acontece? Seu filho tem conflito. Ô mãe, na escola aconteceu comigo. E no dia seguinte você está gritando pelo seu filho, falando pelo seu filho. Sabe quando seu filho vai crescer? Nunca. Porque o teu filho precisa aprender a falar, a pensar e a dizer o que ele acredita. Se você fala pelo teu filho, luta pelo seu filho, vive pelo seu filho, ele sempre vai ser aquele menininho frágil. E ele tem que crescer. Lógico, aqui tem, na escola tem um coordenador, tem um orientador, tem todos que vão estar olhando. E eu vou deixar o meu filho sofrer? Não. Mãe, na escola aconteceu isso. Vai lá e procura o professor, o orientador, o pedagogo, que seja quem for. Foi lá e disse. Continuou. Você disse. Aí você pode ligar, olha, meu filho falou isso. Mas deixe seu filho lutar. Deixe seu filho vencer. Deixe o seu filho. Mas a dificuldade é permitir com que... Porque tem uma coisa muito interessante. Toda vez que seu filho e sua filha falou, pai... Ô mãe, você lembra do pai que um dia você teve? Você lembra da mãe que um dia você teve? E toda vez que você fala filho, você se vê no seu filho. E neste momento existe o risco da reprodução. Você agir com seu filho como teu pai agiu com você. Se seu pai foi distante, você corre o risco de ser distante. Mas também existe um outro movimento que é da compensação. Eu compensar no meu filho tudo aquilo que eu não tive. É um outro problema. Porque aí você vai sufocar o seu filho. E há um nó aí. Porque você é você. Seu filho é seu filho. Seu pai é seu pai. E quantas crianças, quantos adolescentes, quando chega lá com 20 anos... Não acredita no teu potencial, porque não aprendeu a lidar com os problemas, porque sempre teve alguém que lutou por ele, falou por ele. Seu filho precisa falar. Claro, 7 anos é uma coisa, 8 anos é outra, 10 anos é outra,
12 anos é outra. 15 anos é outra. Você tem que ir analisando. Até quando ele tem condições. Se ele já tem condições, incentiva para ele fortalecer a autoconfiança. Janeiro, diz assim: preciso educar meu filho para a vida. Janeiro, vamos montar a sala de aula. Aí você liga, normalmente eu viajo esse país dando palestra, liga a mamãe: eu não quero que meu filho fique com fulano A, eu não quero que meu filho fique com fulano B. Quando seu filho tiver 20 anos, você vai ligar lá no departamento pessoal, onde que seu filho trabalha: eu não quero que ele trabalhe com tal pessoa, eu não quero que ele trabalhe com tal chefe. Você está educando seu filho para a vida, ou você está educando seu filho para o mundo da fantasia? A vida é difícil, pai. Ele tem que aprender a ganhar resiliência. Então é nesse excesso de querer proteger, nesse excesso de não querer que ele sofra, você está formando um filho fraco, fragilizado emocionalmente. Por isso que tem tantas pessoas hoje caindo em depressão, porque não suportam passar por um momento de dificuldade na vida. Amar o filho para a vida é isso. Então eu estou dando um posicionamento psicanalítico. Se você quer um filho saudável, permita que ele desenvolva suas potencialidades. Agora, muita mãe é carente e pega as suas carências e projeta na vida do filho. E não deixa seu filho crescer. É um eterno meninão. E depois que casa, quer que a esposa o trate como a mamãe. Perfil do adolescente de hoje: inteligente, adolescente e criança. Inteligente, legal? Não se compreende se é tecnologia, legal? Mas extremamente folgado. Só dá atenção naquilo que visa seu prazer. Sem paciência, ansioso. Porque ele não gosta de estudar, porque não dá prazer. Mas ele fica final de semana inteiro diante do jogo, porque dá prazer. Então, por quê? Eu percebo hoje essa geração despreparada diante da vida. Tem muito jovem tem muito jovem caindo em depressão, tudo isso, por quê? Porque está enfrentando uma angústia e não está tendo recurso para enfrentar essa angústia. Porque está experimentando o limite na vida. Quem tem filho de 0 a 15 anos, levante a mão. Um dia, o seu bebê vai ficar noivo. A sua linda princesa vai ter um namorado. Vai demorar, mas ela vai um dia ter um namorado. Não, pai, vai demorar. Mas vai crescer um dia. Mas um dia, o seu futuro genro, a sua futura norinha, vai olhar para sua filha e vai dizer: eu não sinto por você o que você sente por mim. Eu estou encerrando esse namoro. Ele vai ser visitado pela pior dor do mundo. E você não vai poder lá brigar. Olha, você vai ter que namorar com meu filho. Eu não aceito. Você pode comprar tudo. Você só não vai poder comprar o amor dela para o seu filho. E meu bebê? Ele vai ter que chorar. Ele vai ter que entender que na vida existe limite. Eu fico muito incomodado. Aconteceu comigo numa situação, eu dei uma suspensão para o menino, porque ele trocou via de fato soco. E o regimento é claro, a agressão física é suspensão.
No mesmo dia, a mãe chegou e falou: eu não aceito a suspeição do meu filho. Ela pode não aceitar à vontade, mas o regimento é claro. Normalmente, a minha experiência, e eu vou falar a verdade, porque eu não vim de São Paulo aqui para enfeitar o pavão. Mãe que chega e fala: eu não aceito a suspensão do meu filho, eu não aceito a regra do meu filho, eu não aceito isso. Normalmente essa mãe vai estar com advogado de defesa diante de um promotor. Porque ela está criando esse filho para o mundo da fantasia. Não nutre a vontade do teu filho não pode. Você está estragando o teu filho, bancando toda a vontade. Lógico, se pode, pode, se não pode, não pode. Sim é sim, não é não. Hoje nós estamos criando crianças doentes, adolescentes doentes, que não suportam frustração, que não conseguem submeter uma regra. E submeter uma regra é viver um enquadre, limite, lei. Porque a vida não é só prazer. Por que o jovem utiliza a droga? Porque a droga é prazer, porque a droga anestesia a angústia. O álcool anestesia a angústia. E viver limite dói. Viver limite é o que nós chamamos de castração. É o não, é o desejo frustrado. E machuca. Mas eu tenho que viver. Eu não posso colocar minha vida dentro da dor. Eu tenho que pôr a dor dentro da vida. Então, por favor, não banque todas as vontades do seu filho. Diz assim: quem ama põe limite. Criança que não tem limite em casa, não vai ter limite na escola. Criança que não tem limite na escola, não terá na sociedade. Não vai ter limite na velocidade do trânsito, não vai ter limite na vida. Perfil do adolescente que trabalha hoje, não suporta a pressão. O professor Manuel está aí. Quantas pessoas ele teve que contratar pela competência técnica e rescindiu o contrato por comportamento. Ele é inteligente, mas ele é indisciplinado. Ele é capaz, mas ele é imaturo, não sabe lidar com pressão, não tem teto. É o que é o perfil que está acontecendo. Hoje em dia, qual é a dificuldade de contratar? Qual é o perfil do adolescente que está chegando no mercado? Técnico, inteligente, mas não é a inteligência que dá conta. A competência é importante, mas e a habilidade? E onde que está pegando a habilidade? Interpessoal, porque é folgado, não sabe trabalhar em equipe, é a vontade dele que tem que acontecer, é individualista, é egoísta, é o bebê da mamãe. Vocês estão entendendo? Eu tenho atendido muitos casais em terapia. O problema não é a ausência de amor. O problema é que um não sabe ceder para o outro. Porque diante de um conflito você tem que ter habilidade da escuta, do respeito, da empatia, tom de voz, diálogo. Mas o imaturo não sabe perder. O imaturo, ou seja, na relação ele quer ter sempre a razão, ele é o dono da verdade, ele não tem humildade. Mas foi uma habilidade que não foi trabalhado lá atrás, porque é tudo o que ele queria. Na sala da sua casa, ele pode fazer o que bem entende, porque está sob sua tutela. Mas na sala de aula não é assim. Tem regra. De criança vira criança, chuta o coleguinha. Tem muita criança por aqui. Eu estou num auditório dando uma palestra, tá? Daqui a pouco tinha um menino lá, tinha seus 8 anos, ele ficava toda hora. E eu cantando, você me abraça, e a tristeza. Tem uma hora eu falei, de quem é mãe dessa criança? Fala comigo, criança que não tem limite, os pais passam vergonha.
Ah, ele é imperativo. Não, não é imperativo, é mal educado. Porque hoje é muito fácil você enquadrar, ele é imperativo, ele tem TOD. Eu sei que existe, mas a maioria das vezes percebo que é falta de limite. Imagine 8 anos, ela já sabe sentar. Uma coisa é um bebê recém-nascido, outra coisa é uma máquina de 3 anos. Outra coisa é uma máquina de 8 anos. Mas está faltando o quê? Autoridade, senta. E uma grande questão é essa. Hoje, a relação está muito na verticalidade. Não pode ser, é horizontalidade. Pai é pai, filho é filho. Professor é professor, aluno é aluno. E hoje o jovem está muito folgado, bate boca como se fosse coleguinha. Não! Seu filho tem que saber que você é o pai, você é referência. O que desestrutura é referência. Você é um pai, você não é amigo. Amigo ele tem na escola. Tem que ser um pai, amigo, mas pai, mãe. Mas hoje a mãe quer ser tão amiga como a filha, mas tão amiga como a filha, que se veste como a filha, namora como a filha. E a menina fala, quem é minha mãe? Você não é amiguinha da sua filha, você é mãe. A mãe. E quando você for chamada na escola, não venha como advogada, venha como mãe, como pai, como parceiro. Vamos educar nosso filho. E se tiver que frustrar, vamos frustrar. Congresso de pais em Vila Velha, eu estava lá num congresso de pais, perguntas e resposta, chegou uma pergunta para mim. Professor Everaldo, meu filho tem 5 anos de idade, eu mando ele dormir, ele fala, não vou pai, o que devo fazer? 5 anos de idade. Eu pensei comigo, se eu falar de Piaget, não vai entender. Se eu falar de Pinochet, vai radicalizar. Eu dei uma resposta assim, 5 anos de idade, vai dormir? Pegue na mãozinha dele e fala, vai dormir. Uma outra pergunta, professor Everaldo, a partir dessa sua resposta, e se meu filho se frustrar? Que bom. Ele precisa aprender a frustrar. Repita comigo, por favor. Toda agressividade tem raiva. Toda raiva tem frustração. Criança que não suporta, que não aprendeu a desenvolver essa habilidade de ser frustrado, vai ficar com raiva, natural. Mas o problema é pegar essa raiva, transformar em agressividade. Aí cai na fragilidade emocional. O trânsito está muito violento. As pessoas estão muito violentas. Por quê? Porque tem raiva. Mas por que tem raiva? Porque foi frustrado. E aí tem um detalhe importante. Teu menino é maravilhoso, brinca, ele só é bipolar, ele só é imperativo na hora de mandar tomar banho. Por quê? Porque você retirou do prazer, deu raiva e virou agressivo. Vá dormir. Ele tem que suportar a raiva. E aí o pai não sustenta esse lugar. E hoje eu não vejo a banalização dos pais, eu vejo a bananificação dos pais. Os pais não suportam dizer não. Por quê? Pai trabalha, mãe trabalha, à noite bate o sentimento de falta, de culpa, vou alimentar a vontade do meu filho. E aí você está estragando o seu filho, está adoecendo o seu filho. Porque ele vai pensar que o mundo gira em torno dele. Não é o mundo que vai adaptar o seu filho, é você, ele que tem que aprender a adaptar com o mundo. Ele não vai ser amado por todo mundo, como ele também não vai amar todo mundo, mas ele vai ter que aprender a conviver com o diferente.
O seu filho precisa aprender a lidar com as perdas, lidar com conflito e com o diferente. Então, essa história, eu não quero que ele fique na classe com meu filho, você está roubando dele a habilidade de aprender a lidar com o diferente. O adulto somos nós que vamos estar monitorando. Lógico que ninguém vai permitir que ele sofra, que ele seja espancado. Mas nós temos que fortalecer o ego dele, a habilidade dele de lidar com os conflitos. Ah, mas ela é bonequinha, ela é linda. Mas tem que ser uma bonequinha linda, forte. Não deixa ele infantilizado. Na verdade, acho que grande parte das pessoas está justamente preocupada com essa questão da sustentabilidade. Winnicott fala que tem 3 tipos de mãe. A mãe má, aquela mãe que não estabelece vínculo, aquela mãe que não cuidou. É aquele fermento que você colocou dentro do fogão lá do forno e não colocou um fogo suficiente, não pegou íntegra, não cresceu. Mãe que não dá amor, família, ambiente afetivo que não acolhe, gera um menino fragilizado. Mas também tem outro tipo de perfil, a mãe intrusa. Aquela mãe que engole o filho. Também não vai crescer. E a mãe boa, pai bom, ambiente bom, é aquele que deixa o filho crescer. Até que dei o chão, cresceu. Dei o chão, cresceu. Seu filho tem que aprender a crescer. Everaldo, como que eu sei mensurar se a minha educação está sendo boa? Quando chegar um determinado momento, ele já tem condições de caminhar sem a tua presença. Vem para a escola, pega o boletim. Lá ele vai ver se ele está sendo um menino maduro ou não. Veja como estão as suas relações. Veja como ele lida com as coisas. Não fique só. Porque às vezes o pai vem para a escola, pergunta, como que está a minha nota? A nota é importante, mas antes de se preocupar com a nota, pergunta, meu filho, ele é educado? Ele é humilde? Ele trata bem os colaboradores? Ele é um menino acolhedor? Como que é o seu interpessoal? Como que é a sua inteligência emocional? Ele sabe perder? Ele é colaborativo? Agora, se ele tem problema com todo mundo, qual é o grau de responsabilidade dele nos conflitos que ele tem com todo mundo? Como que ele lida com as coisas? Agora, esse olhar precisa ter. Uma coisa é infantil, outra coisa é Fundi 1, outra coisa é Fundamental 2, outra coisa é ensino médio. Outra coisa é ele ser um adulto. Que, por sinal, hoje tem criança, adolescente, jovem e o adultocente. Quem é o adultocente? Aquele menino que nunca cresceu. Síndrome de Peter Pan, nunca cresceu. É o eterno nenê do papai e da mamãe. É aquele pai que dá de tudo. É aquele pai que quer que quer dar herança para o filho. Cuidado, pai, você que fica preocupado em dar muita herança, se ele não participou, você tem que formar um filho sucessor. Mas se você se preocupar em dar herança, quando você morrer 3 anos, ele acaba com tudo, porque ele não sabe o suor do teu trabalho. Temos que provocar filhos para a vida. Quais são os pilares do limite? Coerência. 5 anos é 5 anos. 12 anos é 12, 17, 17. Constância. Porque falou sim é sim, não é não. Mas é muito mais fácil você falar sim do que não. Falou não, mas que saco nessa casa, ninguém tem liberdade para nada. Vá dormir. Quem ama põe limite. Teu filho, quem tem filho de 0 a 6 anos, levanta a mão. Sua filha tem 2 lágrimas. Quando está com frio, com dor, outra lágrima é da birra. A lágrima de crocodilo. Você vê que não está sendo nenhuma lagrimazinha, mas está lá. Por quê? Porque a vontade foi contrariada.
Uma vez eu fui dar uma palestra, lançamento do meu livro, Educar para a Vida, e o tema da palestra era limite. Auditório muito lotado, e eu levei meu filho de 6 anos. E aí era uma escola boa como essa, teve as crianças iam lá para a brinquedoteca. Ao terminar a palestra, tinha muita gente lá batendo foto, tinha rádio local. Eu peguei meu filho, ele se jogou no chão. Eu olhei para ele, esse moleque vai queimar meu filme aqui. Pô, eu estou falando de limite, meu filho, porque a criança é assim, ela quer colocar o pai em contradição. Eu olhei bem dentro dos olhos dele, faz porque funciona. Apertei o braço dele e falei, vamos para casa. E deu uma chacoalhada no uma chacoalhada no seu oxigênio, no seu cérebro. Vamos embora. Até 15 anos você tem autoridade física e afetiva. Passou de 15 anos, só lhe resta autoridade moral. Um menino de 6 anos se joga. Autoridade física. Não adianta falar, Júnior! Ele não vai ouvir a autoridade. Vá dormir! Quem é o adulto dessa relação? Hoje é criança que está determinando onde que vai comer, o que quer comer, onde vai passear. Eu atendi uma vez uma criança, ela tinha 9 anos de idade. Ela falava assim, ela tinha problema na sua articulação. Porque com 9 anos de idade a mamãe ainda amassava o feijãozinho e dava papinha. Dá vontade de pegar essa mãe e falar, vá dormir. A mãe era muito mais infantilizada com aquela criança. Porque a mãe se via na criança. Lógico, a criança tem que mastigar. Um dia meu menino falou, eu não quero comer isso. O pai falou, você é nutricionista? Tem que comer e pronto, está aqui. Conversa com o cardiologista do seu filho e veja o índice de taxa de colesterol. O jovem hoje está detonado, porque ele come o que quer, só faz o que dá vontade. E não é assim. Quem é o adulto da história? Menino tem que estar 7 horas da manhã. Ele vai deitar 10 horas, mas só vai dormir 2 horas da manhã, porque ele fica no celular. Aí acorda às 6 horas, vem para a primeira aula, aula de história. E o professor vai falar, vai dormir. A indisciplina começou da onde? De casa. Teu filho tem que ter horário para estudar, horário para brincar, horário para dormir. E você é o gestor da sua família. Quais são os pilares do limite? Coerência, constância e consequência. Ele tem que entender que na vida tem consequência. Qual é a profissão do seu filho? Ser estudante. Ele só estuda. Pegou o boletim, acabou o primeiro trimestre. Vermelha em português, geografia, matemática. Ensino religioso. Ele só foi bem em educação física. Fecha um contrato com seu filho. 1 semana sem celular, videogame, passeio para cada disciplina. Tira o celular de um adolescente. Teu filho tem que entender que na vida tem consequência. Teu filho tem que entender que ele tem que ter horário para chegar, ele tem que ter uniforme, ele tem que ter tarefa. Ele tem que entender, porque a vida é assim. Ele tem que entender que na vida tem consequência. Ele não entregou a prova, tem que ser descontado. Assim como lá no seu trabalho, você não cumpriu com um projeto, você corre o risco de perder.
O teu filho tem que entender que na vida existe perdas. E é em casa. E a tua linda filha que faz birra, não deixe fazer birra. Dá uma oxigenada no cérebro. Firmeza. Bondade e firmeza. A minha tese na nossa conversa é bondade e firmeza. O afeto constrói a autoestima. E a firmeza constrói uma moral, um GPS interno, uma referência. E eu vou concluindo depois para abrir para perguntas e respostas. Está fazendo sentido a nossa conversa, sim ou não? Pai, você não vive com seu filho. Você está passando um tempo com ele. Diz assim comigo, viver a vida é passar um tempo com alguém. Você está quando você entrou na vida, você entrou num trem. E nesse trem você ganhou 2 passageiros. Você encontrou 2 pessoas. Seu pai, sua mãe. Dê uma salva de palmas para o teu pai e para a tua mãe, por favor. Dá licença entrar numa área da tua vida. Toda pessoa ferida fere. Pessoa ferida bate. Pessoa ferida abandona. Pessoa ferida não consegue estabelecer vínculo. Pessoa ferida grita, machuca. E talvez você é produto de um pai ferido que te feriu. E vendo essa palestra, eu sei que você pensou na sua relação com seu filho, mas essa palestra também fez você pensar na relação que você teve com teu pai. E tudo aquilo que você tem com seu filho, queira ou não queira, está extremamente ligado à relação que você teve com seu pai, com sua mãe. Os excessos, tem falta ou tem fuga. Tudo que é demais, tanto na autoridade, no autoritarismo, tudo que é demais está ligado à tua questão. Eu sei que não é fácil você dar um beijo no seu filho se você nunca foi beijado pelo teu pai. Eu sei que muitas vezes você quer dar para o teu filho aquilo que você não deu. Mas diz assim comigo, pai autoritário gera filho sufocado, mas pai liberal gera filho folgado. Seu filho não tem que ser nem folgado, nem sufocado, ele tem que ser um filho saudável, equilibrado. E aí o que acontece? Quando você entrou nesse trem da vida, começou uma linda viagem. E a cada estação representa teu ano, o teu aniversário. Eu tenho 46 anos. Eu já tive 46 estações. Mas a cada estação na minha vida, as pessoas entram. Quando você chegou com 7 anos de idade, entrou a escola, colegas, amigos. Mas também quando chegou lá por 12 anos de idade, entrou a sua adolescência. Mas eu quero lembrar que teve uma estação entre 16 e 25 anos, que entrou um passageiro na sua vida, uma linda mulher, um lindo cara, e quando você percebeu, você estava viajando pelo resto da vida, seu esposo, sua esposa. Mas teve uma estação que a sua vida nunca mais foi a mesma. Entrou um passageirozinho, uma linda passageira, que mudou a minha história. Seu filho, sua filha. Em que ano seu filho nasceu? Em que hospital? Eu gostaria que você recordasse o dia que você entrou naquela mesa de cirurgia, naquela cesárea. A sua vida nunca mais foi a mesma.
Ou você que é mãe do coração, onde você não entrou numa mesa de cirurgia, mas você estava diante do advogado, você estava diante daquele tribunal, daquela assistente social. Recorde o mês, o dia que seu filho nasceu. Em que hora? Eu recordo com felicidade dia, mês e hora em que você nasceu. Você trouxe tanta alegria, fruto do amor de sua mãe e eu. Meu filho, Deus que lhe proteja, e onde quer que esteja eu rezo por você. Eu adoro ver você sorrindo, seu sorriso faz de tudo eu esquecer. É por causa do sorriso do seu filho, da sua filha que você está aqui. É por causa do sorriso do seu filho que você vive tanto. E aí nessa viagem você quer nutrir o sorriso do seu filho. E a cada ano é uma estação. Mas eu preciso falar algo. Ao terminar, todo mundo um dia vai viver isso. O trem vai parar. E as portas vão se abrir. E existe desembarque. Eu já vi muito pai chorar comigo. Muita mãe chorar comigo dizendo: não deu tempo. Porque quem desembarcou primeiro foi meu filho. Foi minha filha. Não deu tempo para falar tudo aquilo que eu queria ter falado. E nessa viagem não tem volta. Não dá para você voltar mais quando ela tinha 3 aninhos. Onde que você brincava na piscina de bolinha, ou você ia na praia, fazia aquele castelo de areia. Não dá tempo. Nessa viagem não tem volta. E o que é mais triste, você querer ter tempo para voltar, mas não dá tempo. O teu filho está numa viagem que não tem volta. Como você está nessa viagem que não tem volta. Assim também você um dia vai desembarcar e teu filho vai continuar. E a maior herança que ele vai levar é aquilo que ele vivenciou com você. O legado que você deixou no coração. Herança você deixa no bolso. Legado você deixa no coração. Qual é o legado que você está deixando para o seu filho? Quando você partir, que memória o seu filho terá de você? Que memória seu filho está tendo com você? Os melhores dias do seu filho foi do teu lado. O teu filho sorriu com você. Eu me incomodo muito quando escuto: você vai ser feliz. Como se a felicidade fosse um lugar. O que é felicidade? É você viver um momento com aquela pessoa que você ama tanto e não querer que aquele tempo termine. Felicidade é você viver um momento incrível com alguém e querer que aquele tempo seja eternizado. Você está construindo momentos felizes com seu filho? É aí que está a felicidade. Que vale você morar numa casa bonita, sendo que os habitantes dessa casa não moram no coração do outro? Na sua casa, pensa lá na sua casa. Na sua casa há 2 situações. Tem coisas e pessoas. Coisas têm preço. Pessoas têm valor. Coisas usam. Pessoas amam. Coisas estragam, jogam fora. Pessoas adoecem, partem. Aquilo que tem preço tem prazo de validade. Aquilo que o dinheiro não compra
Lá está o valor, o sentido da vida. Quais foram os momentos que você nomeia? Lá não tem preço. Lá eu quero que o tempo, eu queria que o tempo fosse eternizado. Lá você vivenciou momentos de felicidade. Viva momentos de felicidade com a sua família. Chegue em casa hoje, dá aquele beijo, dá aquele abraço no seu filho. Resgate o seu filho. Porque viver a vida é passar um tempo com alguém. Vive intensamente ao lado dos seus. Boa viagem e sejam felizes. Obrigado. Eu não sei como que está o tempo. Quase 9h30. Eu me coloco à disposição. Passo a palavra a quem tem direito. E se houver algumas perguntas, eu estou à disposição de vocês. Fez sentido essa nossa conversa, sim ou não? Sim. Foi apenas uma reflexão. Agora é o momento de questionamento, é o momento de partilha, é o momento de dizer... eu sei o que eu falei, eu não sei o que você escutou. Alguém gostaria de participar, perguntar? Temos pergunta online? Acho que eles entenderam tudinho, Everaldo. Oh. Só um minutinho, Lu. Vamos lá. Uma coisa é fato mesmo, né? Criar filhos é muito difícil. Às vezes a gente quer acertar e erra. E diante de todos esses tipos de mães e pais que você citou, eu acredito que a gente, muitas vezes, nós somos todos eles. Né? Até descobrir o qual é o mais fácil, qual é o mais certo, qual você está chegando mais perto. A gente acaba que tem horas que você grita, que você invade, que você recua, que você protege demais. Mas vir aqui e ouvir tudo que você pacienciosamente aí falou conosco, me dá assim, a clara certeza, eu acredito que em várias outras mães, de que a gente está no caminho certo, querendo acertar mais do que errar. Né? Eu falo que hoje em dia a gente escuta muito, mãe, você é chata. Né? Mãe, você é muito chata, mãe, porque você pede isso, pede aquilo, cobra. Mas que bom. Né? Que bom que eu estou sendo chata, que bom que é essa preocupação em querer fazer com que eles sejam melhores, né? Hoje e amanhã melhores ainda do que foram hoje. É tempo mesmo, é o ser mesmo. E quero agradecer muito por ter ouvido você falar. Mãe, quando um filho fala você é chata, ela está dizendo você está me retirando do prazer. Porque chato para uma criança é aquilo que me retira do prazer. Mãe, você não está me fazendo a minha vontade. Mas lá na frente ela vai dizer, mãe, obrigado, porque você foi chato, porque você formou uma mulher, um homem de verdade, capaz de lidar com as perdas, com o conflito. Agora, o bom da vida e a graça da vida é que sempre tem um amanhã. E toda manhã Deus vira a nossa página e nos dá uma nova chance de acertar. Eu não posso ficar preso no erro no passado. Também não posso ficar sofrendo o amanhã. Eu tenho que viver hoje. É preciso fazer a travessia. Ninguém atinge a certeza se não passar pela travessia da dúvida. Ninguém atinge o aprendizado se não passar pela experiência do erro. Ninguém é vitorioso que não passou um dia pela experiência da derrota. E você só encontra seu céu estrelado se passar pela experiência da noite escura. Nós estamos fazendo a travessia. Errar faz parte do viver. Agora, não posso ficar no erro. E o fato de você estar aqui, você já está dando um grande exemplo. Que você está aqui na aprendizagem. Ninguém está pronto.
né? Bom, Everaldo, eu queria, sem dúvida, agradecer aí as suas palavras, que elas realmente sempre contribuem muito com todos, né? Mas uma pergunta que eu gostaria de fazer para você, acho que as pessoas até têm essa vontade, às vezes até ficam um pouco receosas, assim, sem jeito, mas e quando se trata de um filho ou um parente, um sobrinho, que já está nessa condição, drogado, ou está na condição do suicídio, ou alguma coisa assim, que já faltou isso lá atrás? O que fazer? Boa pergunta, obrigado, Augusto. Antes tarde do que nunca, tem um ditado, né? Mas é um jeito, porque não pode desistir, é vida. E onde tem vida, tem que ter esperança. Dependendo da idade, você consegue mexer na estrutura do ambiente para alcançar. Enquanto estiver morando debaixo do teto do pai, do mãe, do vô, do avó, porque tem muito vô que está no lugar de pai. Tem muito tio que está no lugar de pai. E esse tio, muitas vezes, pode entrar nesse lugar de pai. E se muitas vezes ele está nessa situação de desestrutura, certamente porque algo faltou. E você entrando como tio no lugar do pai, você vai estar entrando naquela ausência. E lá você pode cercar aquele ambiente e mudar. O que eu posso lhe dizer é o seguinte: por detrás de um drogado sempre tem uma droga de um relacionamento familiar. Sempre tem uma droga de uma carência, sempre tem uma droga de uma depressão. E aí é cercar. Agora passou de 20 anos, a pessoa precisa vivenciar a pessoa tem que se envolver com o processo da mudança. E aí ninguém muda se não tiver conflito. Tem que tirar da zona de conforto. Tem que mexer com a estrutura. Eu não conheço ninguém que estava um dia na dependência química, pediu para sair, se não escutou a palavra perdi. A pessoa precisou falar, ou melhor, ela sempre falou, eu estou saindo, eu quero ajuda. Eu falo, mas por quê? Sempre eu escuto essa palavra, porque perdi. Enquanto ele não perder, ele não sai da zona de conforto. A zona de conforto é um lugar muito gostoso de ficar, mas lá não há crescimento. E aí a família tem que ter coragem para tirar da zona de conforto. O menino está ficando na dependência do computador, tem que ter a coragem de tirar o computador. E sobretudo hoje, essa questão do celular. Na hora da refeição não tem que ter celular. Celular é um aparelho, não é o celular que tem que controlar. O celular é uma ferramenta. Você trabalha na área da tecnologia, a tecnologia é uma ferramenta para o homem. E não o homem ser engolido por essa tecnologia. E não é saudável criança de 0 a 4 anos ficar com o celular na mão. Ficar direto assim, não tem neurônio suficiente para suportar tanta afirmação. Criança tem que ser criança. Criança precisa de gente, criança precisa brincar. Agora é muita informação. Augusto Cury fala que é sino no pensamento acelerado. É muito impacto, é muita informação. Ficar o dia inteiro com o celular, há um mecanismo de fuga. Por que ficar o dia inteiro interagindo com o celular? Porque enquanto ela está interagindo com o celular, ela não está conectada consigo. Certa vez entrou uma aluna na minha sala porque a professora mandou tirar o fone de ouvido. E ela chegou chorando, professor, eu vivo música, eu durmo ouvindo música, eu vou para a escola ouvindo música, eu escuto ouvindo música. E eu só tiro esse fone de ouvido na hora de tomar banho. E mesmo na hora de tomar banho, eu coloco um som alto. Por que ela falou isso? Eu olhei bem dentro dos olhos dela e falei, o que você quer abafar aí com essa música? O problema é que quando eu desligo o celular, eu tenho que escutar esse celular aqui dentro. Quando eu chego em casa, ligo o rádio, ligo a televisão. É um meio, muitas vezes, da gente desconectar daqui. Então, como ajudar? Você tem que cercar o ambiente, você tem que entrar, muitas vezes, como pai, e tem que ter a coragem de dizer, chega, tirar, isso está fazendo mal. Mas os pais hoje são muito reféns, os pais não conseguem falar não e não conseguem sustentar um não.
porque ele vai protestar. Mas o adulto da história, a referência, porque o que é limite? É um desejo maior sobre o desejo menor. Tem que dizer, chega, acabou, isso não quero. E tomar atitude. Enquanto não houver perdas, não existe mudança. Não sai da zona de conforto. Teu filho foi mal na escola, o que ele está perdendo? Tem que confiscar alguma coisa, para ele entender que na vida tem consequência. Ele tem que saber. Se você chegar aqui na estrada, passou a velocidade, você ganha multa. E quando ele está passando da velocidade por falta de limite, qual é a multa que ele vai pagar? Tá bem? Damos por encerrado? Damos por encerrado. Vamos dar uma linda salva de palmas à família, aos nossos filhos. Parabéns à escola por essa iniciativa. Muito obrigado pela acolhida. E eu estou aqui para qualquer coisa aquela conversa no pé de ouvido. Tá bom? Obrigado. Everaldo, a gente que agradece sua presença, esse legado que ele deixou no nosso coração. Você não disse isso? Herança no bolso, legado no coração. Esse tempo que passamos juntos nos trouxe um legado importantíssimo. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada pela presença de todos também.